Eu separei as 10 questões mais difíceis de renda fixa para discutir aqui com você no nosso canal do YouTube. Inclusive, tá aqui, a gente vai trazer cada uma delas, explicar o que é certo e por que está errado. Antes, eu quero dizer que essas questões, eu digo que são as mais difíceis porque são as questões que os nossos alunos mais erraram dentro da nossa plataforma de estudos na última semana. Então, se você quer saber quais são essas questões e mais do que isso, aprender o conteúdo de verdade, fica comigo para que a gente possa ir debatendo e você aprender o conteúdo para valer. Se você está estudando para uma certificação, seja CPA 10, CPA 20, CEA, Ancord, CFP ou qualquer outra certificação de mercado financeiro, o fato é que você precisa entender sobre renda fixa. E é sobre isso que a gente vai falar. Se você que chegou agora, não segue a T2, não me conhece, eu sou o professor Tiago Feitosa, você está no canal da T2 Educação. Aqui eu ajudo você a ser um profissional de mercado financeiro completo. Nesse canal, a gente faz estudos de caso sobre o mercado, para você entender o mercado na prática. A gente tem aulas completas, nós temos aulas completas aqui, organizadas em playlist, para você que está estudando para uma certificação. E nós temos também comentário de questões, como é o vídeo de hoje. Então, se você é novo ou nova, se inscreve no canal para você não perder nenhum vídeo, tá bom? A primeira pergunta é essa aqui, que aliás, eu já quero que você deixe nos comentários, tá? Comenta aí o que você acha disso e depois conta pra mim quantas dessas você teria acertado, combinado? Então essa é a primeira, olha só. O investidor quer aplicar em tesouro direto, porém não quer correr risco de reinvestimento. Nesse caso, qual destes títulos não atende à sua demanda? Olha só que interessante. E aí? Qual destes títulos não atende à demanda deles? Ou seja, a gente quer saber o seguinte: ele não quer correr risco de reinvestimento. O que significa dizer o seguinte, que tem apenas um título entre esses 4 que o investidor corre risco de reinvestimento. Já que a questão está dizendo, ó, qual não atende à sua demanda. Então, ou seja, nós temos 4 títulos, desses 4, 3 atendem à demanda dele, ou seja, desses 4, 3 não tem risco de reinvestimento e apenas um tem. Em resumo, o que essa questão quer saber é qual desses títulos tem risco de reinvestimento. E aí, antes de eu te explicar, vamos pensar o que é risco de reinvestimento. Pensa aqui comigo. Risco de reinvestimento, apareceu até meu nome aí, risco de reinvestimento é quando eu invisto a minha grana, eu vou receber o meu dinheiro no futuro e eu pretendo reinvestir essa grana. Por isso chama risco de reinvestimento, certo? Qual é o título que vai oferecer risco de reinvestimento? Olha só, se eu entro em um título hoje que ele vai me pagar um certo rendimento daqui a um período e eu pretendo reinvestir este rendimento, qual seria o risco de reinvestimento? O risco seria, no dia em que eu recebo esse rendimento e que eu quero reinvestir, as condições de mercado estão diferentes. Então, se hoje eu investir em um título pagando, sei lá, 10%, recebo o rendimento daqui a 6 meses, e aí eu pego essa grana e eu quero reinvestir, se as condições de mercado estiverem diferentes, talvez eu vá investir, só que agora recebendo 8, 7, ou seja, recebendo menos. Isso é risco de reinvestimento. Então, por essa explicação que eu fiz, você deve supor que os títulos que têm risco de reinvestimento são aqueles títulos que pagam cupons periódicos, que pagam rendimentos periódicos. Tá bom? Então, nesse caso, a gente vai falar aqui desses títulos que estão aqui em cima, a gente só precisa identificar desses títulos qual que paga cupom e qual que não paga cupom. É isso. Então, vamos lá para o primeiro título. O primeiro é a NTNF. NTNF, Nota do Tesouro Nacional Série F. Ela também é chamada no Tesouro Direto de Tesouro Pré-fixado com juros semestrais. Ou seja, esse título aqui, ele paga cupom semestral. Então, é justamente esse título, este primeiro título, que não atende à exigência desse investidor. Então, a resposta correta do meu simulado aqui é a alternativa A.
NTNF, porque a NTNF paga cupom semestral e por pagar cupom semestral, quando o investidor recebe, se ele quiser reinvestir, as condições de mercado podem estar alteradas e ele não vai conseguir reinvestir nas mesmas condições. Por isso, resposta correta A, título que paga cupom NTNF. Depois nós temos a LFT, que é a Letra Financeira do Tesouro. A Letra Financeira do Tesouro é um título pós-fixado, que lá no Tesouro Direto ela é chamada de Tesouro Selic. E ela não paga cupom semestral, o investidor vai receber o rendimento dele apenas no vencimento do título ou no resgate, né? O que ocorrer primeiro. O mesmo segue para a LTN. A LTN também é um título que não paga cupom semestral, então ela não tem risco de reinvestimento. E por último, a NTNB principal. Na NTNB nós temos duas, nós temos a NTNB e a NTNB principal. A NTNB, ela paga cupom semestral, então a NTNB também tem risco de reinvestimento, mas aqui não, porque nós estamos falando aqui, ó, da NTNB principal, e a principal não paga cupom semestral, então ela não tem risco de reinvestimento, então atenderia a demanda desse investidor. Portanto, nesta primeira pergunta que eu trouxe, resposta correta A, NTNF. Vamos para a segunda pergunta. Ó, em relação a um título público que produza rendimentos periódicos, pode-se afirmar que tais rendimentos serão submetidos à incidência de IR na fonte. Então estamos falando mais uma vez, olha só, de títulos públicos federais e ela está falando de rendimentos periódicos, ou seja, ela está falando daqueles títulos que pagam cupom semestral, certo? Que são os rendimentos periódicos, ele paga cupom semestral. E o que essa pergunta quer saber é o seguinte: como é que funciona a dinâmica do imposto de renda no título que paga cupom semestral, que paga rendimento semestral? Tá bom? É isso que ela quer saber. Alternativa A fala assim, ó: somente quando da apresentação da declaração de rendimentos pelo investidor. Não, isso é um erro, tá? Olha só, o investidor ele precisa fazer a declaração anual de ajuste de imposto de renda uma vez por ano. Que, aliás, eu estou gravando esse vídeo em maio, estamos chegando aí na reta final para a declaração de 2024, não sei se você já fez. Mas a declaração de imposto de renda não tem a ver com o pagamento do imposto de renda, tem a ver com a declaração. E aí, os títulos de renda fixa, eu declaro, mas eu não vou pagar na declaração. Nos títulos de renda fixa, eu vou pagar o imposto de renda quando eu recebo rendimento. E se eu recebo rendimento a cada 6 meses, nesse caso, eu vou pagar a cada 6 meses. Então, a alternativa A está errada, tá bom? Alternativa B, por ocasião do resgate do valor principal do título. Não, tá errado. Por quê? Se ele paga rendimentos periódicos, eu não pago o imposto de renda quando eu recebo meu principal de volta. Eu pago o imposto de renda quando eu recebo rendimento. O fato gerador do imposto na renda fixa é o recebimento do rendimento e não quando eu resgato o principal. A propósito, sobre o principal não há tributação pelo imposto de renda, a tributação é só sobre o rendimento. Tá errado também. Alternativa C, somente no último dia útil de cada mês. Não faz sentido ser no último dia útil de cada mês. Eu não recebo rendimento todos os meses, eu recebo só no pagamento do cupom, que nesse caso é semestral, então tá errado. Aí tá aqui, ó, por ocasião do pagamento ou crédito dos rendimentos. Essa aqui é a resposta correta. Então, toda vez que eu receber rendimentos, este rendimento que eu recebo, ele já vem descontado do imposto de renda. E ele vem descontado de acordo com o prazo. É importante você entender isso. Coloquei num título, sei lá, numa NTNF hoje, tá? O primeiro cupom foi, sei lá, daqui a 3 meses. Porque acontece, né? O cupom de uma NTNF, ele é semestral, mas ele tem data certa para ser pago. É julho e janeiro. Se eu coloco, por exemplo, em maio, eu já vou receber o meu primeiro cupom ali em julho. Então ele tem menos de 6 meses. Então sobre o primeiro cupom é 22,5%.
Sobre o segundo cupom, se tem mais de 6 meses, que provavelmente terá em menos de um ano, aí é 20%. Sobre o terceiro, aí eu já estou numa alíquota menor, que é 17,5%, e assim sucessivamente. Então, quando eu recebo os cupons dos meus títulos, aí ele já vem descontado o imposto de renda, e quem recolhe o imposto de renda é a instituição financeira que faz a custódia. Então, se eu faço lá Tesouro Direto pela XP, Tesouro Direto pelo BTG, Tesouro Direto pela Rico, seja lá qual for a instituição, é essa instituição que é responsável por recolher o imposto, tá bom? Resposta correta, D de dado. Vamos para mais uma pergunta, ó. É correto afirmar sobre o certificado de depósito bancário? Já vai anotando aí, porque eu quero saber quantas que você acertou. Fizemos duas. Destas duas, você já sabia a resposta, sim ou não? Agora vamos ver essa, terceira. Ela diz assim pra gente, ó. Sobre o CDB, em alguns momentos, pode ser recomprado por um terceiro. Tá certo isso, produção? Tá certo. Ó, o CDB, ele é um título que eventualmente você pode negociar ele no mercado secundário. E negociar no mercado secundário eu comprei o CDB de um banco, e aí o vencimento dele tá lá na frente, eu vou lá e vendo para você no mercado secundário. Então, o que seria, portanto, em alguns momentos pode ser recomprado por um terceiro. Isso pode acontecer porque há mercado secundário de CDB. Agora, é importante também dizer uma coisa para você. Isso que eu disse é verdade. Só que quando a gente está falando de CDB, principalmente dos bancos tradicionais, os bancão, o Itaú, o Bradescão, o Banco do Brasil, o Santander, enfim, o que acontece é que esses bancões, normalmente, eles mesmos recompram o CDB dos seus clientes. Então, normalmente, você não vai conseguir negociar no mercado secundário um CDB de um bancão. Agora, se você comprou um CDB por meio de uma corretora, e esse CDB é de um banco menor, eventualmente vai ter um mercado secundário ali onde você pode vender o seu título para outro cliente, para outro investidor, tá bom? Então, isso aqui é correto afirmar, tá? 2. Pode ser emitido por sociedade de crédito, financiamento e investimento. Isso aqui também é correto afirmar. A sociedade de crédito, financiamento e investimento é aquilo que nós conhecemos como Crefisa, como financeiras, que a exemplo disso nós temos a Crefisa, né, que patrocina o Palmeiras, né, que é uma financeira. E uma financeira também pode emitir CDB. É recente isso, tá? Desde 2019 que uma financeira pode emitir CDB, antes não podia, mas pode sim. Então isso aqui também está correto. A gente vai ler a alternativa D. A alternativa D fala assim, ó, é emitido por instituições financeiras para captação de recursos. Isso está correto. A instituição financeira capta recurso via CDB. É isso que ela faz. Pega dinheiro emprestado do investidor para emprestar na outra ponta para quem precisa. Então, isso aqui também está correto. Logo, portanto, neste caso, a resposta correta é a C. Todas as alternativas estão corretas. Tá bom? A gente vai agora para a quarta questão. Vamos lá. Ela fala assim, ó. Em um cenário de elevação da taxa de juros básica da economia, o investimento mais adequado aí nós temos a nota do Tesouro Nacional Série F, nós temos a letra do Tesouro Nacional, que é a LTN, nós temos a LFT e nós temos a NTNB. E aí, qual você acha que é o mais adequado dentro desse cenário? Vai pensando, enquanto você pensa, deixa eu te falar uma coisa. Você sabia que se você quiser estudar com a T2, com os nossos cursos completos, para ter aulas comigo, aulas completas, atualizadas, apostila, ver o nosso banco de questões que tem mais de 3.000 perguntas, onde todas são comentadas individualmente. Você pode experimentar o curso da T2 dentro da nossa plataforma sem investir nenhum único real. Eu estou falando para você do acesso ao trial que nós disponibilizamos para qualquer pessoa. Como é que funciona? Aqui embaixo desse vídeo tem um link, tá? Você pode clicar, você vai fazer o seu cadastro e acessar nossa plataforma agora mesmo, tá? Com zero compromisso, não tem compromisso nenhum, eu não coleto dado de cartão de crédito, nada. Você só vai criar um cadastro rápido para que você possa ter acesso à plataforma, porque senão não tem como acessar.
E aí você vai poder assistir às aulas por 3 dias, ver a qualidade das nossas aulas, a qualidade das nossas explicações, ver o nosso banco de questões, ver a nossa apostila à vontade. E aí, sem compromisso nenhum, se fizer sentido para você, você faz a sua matrícula. Então o link está aqui embaixo, tá bom? Agora, você que está aqui me vendo, se você já estuda com os nossos cursos, deixa nos comentários a sua percepção. Você pode ajudar outras pessoas a se decidir. Mas saiba, você pode experimentar com 0 risco, sem desembolsar um único real e sem fazer nenhum esforço adicional. É só clicar, se cadastrar, você vai ter acesso agora mesmo, tá bom? Continuando aqui, ó, nós estamos falando em um cenário de elevação da taxa de juros, o que significa que a taxa de juros, a Selic, ela está subindo. Ora, vamos desenhar um gráfico aqui, ó. Se a Selic está subindo, faz sentido para você que nesse caso o mais recomendado seria um investimento que acompanhasse essa variação, que ele vai acompanhar essa variação, então a gente quer um que vai acompanhar o quê? A Selic. É isso que a gente quer, tá? Na elevação, a taxa sobe, quanto mais sobe, um investimento que acompanha, mais vai pagar de rentabilidade. Tudo bem? Olha só a alternativa A, nota do Tesouro Nacional Série F. Não, aqui estamos falando de um título que é pré-fixado. O título pré-fixado, na verdade, quando a taxa de juros sobe, ele cai. Não é vantagem você colocar num título pré-fixado quando nós estamos num cenário de elevação de taxa. Por quê? Porque o preço dele vai cair. Eu vou explicar isso porque tem uma questão parecida com isso mais pra frente. Então não faz sentido um título pré-fixado, a alternativa A está errada. A B é a letra do Tesouro Nacional, que também é um título pré-fixado, que também se prejudica em cenário de elevação de taxa. Então não faz sentido também. A resposta correta é a C de casa, ó, letra financeira do Tesouro, que é a LFT. A LFT, lá na plataforma do Tesouro Direto, sabe como que é o nome dela? Tesouro Selic. Por que Tesouro Selic? Porque ela acompanha a variação da taxa Selic, então essa é a resposta correta, tá bom? Alternativa D, nota do Tesouro Nacional Série B, que é a NTNB. O fato é que a NTNB ela vai acompanhar o quê? A inflação. Tá? E é verdade em certa medida que inflação e taxa de juros têm toda a relação, mas olhando apenas para um cenário de elevação de taxa de juros, eu não vou recomendar um título que tem indexador como a inflação, inclusive porque ele tem um componente pré-fixado, inclusive quando a taxa de juros sobe, ele também cai, tá bom? Resposta correta C, letra financeira do Tesouro. Tudo bem? Vamos lá, mais uma aqui, olha só. Analise as alternativas abaixo sobre a caderneta de poupança. 1. Quando a Selic for inferior ou igual a 8,5% ao ano, a remuneração da caderneta de poupança é TR mais 70% da Selic over. Tava quase certo isso aqui, ó. Quando a Selic está abaixo de 8,5, está até 8,5, o que acontece é que a poupança paga 70% da variação da Selic meta e não da Selic over, tá? Não é a Selic over, é a Selic meta, então isso aqui tá errado. Então, olha só que interessante. A gente já sabe que o item 1, ele está errado, não sabe? Vamos dar uma olhada nas alternativas? Ó, alternativa A, ele diz pra gente 1, 2 e 3. Tá vendo? Tá errado, certo? Porque ele consta a alternativa A. Depois, a alternativa B, ok, a C, a D tem 1 e 2, também tá errado. Ó, só desse jeito a gente já matou metade das questões sem ler os demais itens. Depois o item 2. Quando a Selic for superior a 8,5% ao ano, a remuneração da caderneta de poupança é TR mais 0,5% ao mês. Aqui tá certo. Aliás, isso está certo. O momento que nós estamos vivendo é esse, né? Atualmente, a caderneta de poupança paga 0,5% ao mês, mais a variação da TR, ou, né, arredondando por ano, aí vai dar 6,18 ao ano, mais ou menos, tá bom? Então, o item 2 está correto. Olha só que interessante. O item 2 está correto. Olha a nossa alternativa C. A nossa alternativa C diz 3 apenas, ou seja, a C, ela não conta com o item 2. Então a C também está errado. Então, resposta correta B de bola, 2 apenas. Sem ler
o item 3 a gente pode concluir que a correta aqui, ó, é a B, 2 apenas. Por quê? Ela é a única que diz pra gente que tem o número 2. Agora o item 3 lá em cima, ó, não possui garantia do FGC. Isso realmente está errado, tá? A caderneta de poupança possui cobertura do FGC. Ela possui a cobertura ordinária de até 250 mil por CPF ou CNPJ por instituição, tá bom? Então o item 3 também está errado, ó. A gente corta aqui e confirma aqui. Alternativa B, 2 apenas, tá bom? Olha só, vamos continuar aqui, mais uma. Em um título pré-fixado, quanto maior o valor do PU, que é o preço unitário, e aí? Alternativa A, menor será o seu risco. Alternativa B, maior será o seu risco. Alternativa C, maior será a sua rentabilidade. E alternativa D, menor será a sua rentabilidade. E aí, qual que é a resposta correta? Eu vou te dar uma dica. Quando a gente fala de PU, é o preço que a gente paga pelo título. Então, se estamos falando de PU, não tem nenhuma relação com o risco do título. Tem relação com rentabilidade. Então, ó, esquece a alternativa A e esquece a alternativa B. Tudo bem? Nós vamos ficar com a C e com a D. Agora, será que é maior ou menor a minha rentabilidade quanto maior for o valor do PU? Ó, quando você está comprando uma coisa, seja lá qual for essa coisa, você é o comprador, tá? Não precisa ser investimento, seja qualquer coisa, um celular, você é o comprador. Você se beneficia se você paga mais caro ou se você paga mais barato? Você se beneficia quando você paga mais barato, certo? Porque aí você está pagando menos para ter aquele celular ali. E a lógica aqui é a mesma. Nos investimentos, quanto mais barato o investidor paga, mais ele estará ganhando. Para que você possa entender, eu vou usar como exemplo uma LTN, uma letra do Tesouro Nacional, tá? Que a LTN funciona assim, ó. Vou desenhar aqui um gráfico, tá? E no vencimento, tá? No vencimento, ela vale R$1.000, tá? Portanto, se eu vou comprar ela hoje, como é que vai funcionar essa dinâmica aqui, ó? A gente vai considerar um título... Opa, já vai, criança. Um título cujo PU é R$700. Agora a gente vai considerar um outro cujo PU é R$800. Então aqui, ó, na linha vermelha, a gente vai investir R$700 e a gente vai resgatar 1.000. Já na linha verde, a gente investe 800 e a gente resgata 1.000. Pergunto para você, meu nobre gafanhoto, considerando que eu posso investir 700 ou 800 e nas duas hipóteses eu vou resgatar 1.000, qual você acha melhor para investir? Qual você ganha mais? Você concorda que você vai ganhar mais se você investir nessa aqui? Porque você vai ganhar R$300. Aqui você vai investir, você vai ganhar 200. Isso aqui é o PU do título. Então, eu estou demonstrando para você que quanto maior é o PU, ou seja, nesse exemplo aqui, ele é maior. Quanto maior é o PU, menos eu ganho. Então, menor é a minha rentabilidade. Resposta correta, D de dado. Por quê? Maior é o valor do PU, menor é a minha rentabilidade porque eu estou pagando mais caro. Eu me beneficio se eu pago mais barato. Não é assim? Quando a gente quer comprar qualquer coisa, a gente não quer pagar o mais barato possível? Então, quanto mais barato, quanto mais baixo for o PU, mais eu tendo a ganhar, tá? Quanto maior for o PU, menos eu tendo a ganhar, de acordo, inclusive, com esse exemplo aqui, tá bom? Mais uma perguntinha, ó. O imposto de renda retido na fonte sobre os rendimentos de aplicações financeiras de renda fixa auferidos por pessoa física será: alternativa A, definitivo ou opcionalmente deduzido do pagamento mensal do Carnê-Leão. B, deduzido do apurado na declaração de ajuste anual. D, C, definitivo, e D, deduzido do imposto devido nas próximas aplicações. E aí, meu especialista, pergunto para você, meu nobre gafanhoto, qual é a resposta correta dessa questão? Olha só, essa questão ela está tratando de
modalidades de imposto de renda. E no Brasil nós temos basicamente duas modalidades de imposto de renda. Nós temos aquilo que a Receita Federal chama de rendimento tributável, que, por exemplo, é o imposto de renda do seu salário. Ele é chamado de rendimento tributável. Por quê? Porque a Receita Federal, ela junta todos os rendimentos que são tributáveis, e aí na declaração de imposto de renda que a gente faz todos os anos, eventualmente você pode ser restituído desse imposto. O rendimento chamado de tributável, ele é compensável. Porque, de acordo com as regras do imposto de renda, você vai declarar e a Receita Federal pode dizer, olha, você pagou esse imposto, mas não era devido, então toma aí de volta. Esse é o rendimento tributável. Só que nós temos um outro tipo de imposto de renda que é chamado de definitivo. O que é definitivo? É que uma vez que foi pago, acabou. Então, essa modalidade de imposto é, nós pagamos imposto de renda, nós declaramos na declaração, mas apesar de declarar, não há qualquer compensação, não há qualquer possibilidade de você restituir o seu imposto, tá? No definitivo. Então, o que essa questão está querendo saber é exatamente isso. Ela está falando do imposto de renda nas aplicações em renda fixa. Pergunto para você, meu nobre gafanhoto, o imposto de renda da renda fixa, ele é compensável? Ou seja, existe a possibilidade de restituição? Ou ele é definitivo, quando não há nenhuma possibilidade de restituição? Uma vez que o imposto foi pago, tá pago e fim de papo. Pois é, ele é definitivo. Não há qualquer possibilidade de ajuste, não há qualquer possibilidade de restituição do imposto de renda da aplicação em renda fixa. Então, não é a alternativa A que diz definitivo ou opcionalmente deduzido do pagamento do Carnê-Leão. Carnê-Leão é uma forma de apurar imposto de renda, principalmente de profissionais autônomos, mas nem entra nesse contexto aqui. B, deduzido do apurado na declaração, não há qualquer dedução aqui. E C, e D de dado, né? Deduzido do imposto devido nas próximas aplicações. Não, uma vez que eu paguei imposto de renda, tá pago, fim de papo, vamos para o próximo. Aliás, próxima pergunta. Qual é o título vendido com deságio no momento de sua aquisição em função do valor do resgate? Aliás, eu falei sobre isso nesse vídeo. Ó, a palavrinha deságio, eu vou te ensinar uma coisa, tá? Ó, a palavrinha deságio, eu quero que você associe a palavrinha deságio com desconto, tá bom? Com desconto. Quando nós estivermos falando de ágio, você pode associar com um pedágio, um pagamento adicional, tá? Isso ajuda você a fixar. Então, deságio, eu estou pagando menos. Ágio, eu estou pagando mais. Combinado? Isso é bom você fixar. Agora, destes títulos, qual que é negociado com deságio, ou seja, com desconto, em função do valor do resgate? Aliás, eu falei isso nesse vídeo. Vou apagar aqui, ó, para a gente desenhar uma linha aqui do tempo, tá? De acordo com o que eu fiz há pouco. Como é que vai funcionar isso? Ó, vou colocar aqui uma linha do tempo. E existe um certo título entre aqueles que a gente só sabe que lá no vencimento ele vale R$1.000. Esse é aqui o valor de face do título, tá? Então vou escrever aqui, ó, valor de face. Tá? Bom, se eu disser assim para você, você vai investir hoje, aqui, ó, nesse dia, ó, isso aqui é hoje, tá? Você vai investir hoje um certo valor que lá no vencimento, ou seja, aqui você vai receber R$1.000. Pergunto para você, meu nobre gafanhoto, aqui você vai investir quanto? Quanto você estaria disposto a investir hoje para receber R$1.000 lá na frente? Bom, eu não sei o quanto você estaria disposto, até porque a gente não sabe a taxa de juros, não sabe o prazo. Eu só sei de uma coisa, você não é doido, você não é doida para falar assim, não, eu vou investir R$1.000 aqui hoje e lá na frente eu recebo os mesmos R$1.000. Você não faria isso. Você vai dizer assim, não, eu quero investir hoje, sei lá, R$800,
Que aí, ó, invisto 800, recebo 1.000. Ou invisto 700 e recebo 1.000. Ou seja, você vai negociar esse título com desconto. Que nesse caso não é desconto a palavra correta, a palavra é deságio. Este é o conceito do deságio sobre o valor de resgate ou sobre o valor de face. Destes aqui, qual é o título que faz isso? O título que faz isso é a LTN, Letra do Tesouro Nacional. Por quê? Porque ela é um título pré-fixado. A gente conhece a taxa do rendimento que eu vou receber no momento da contratação. Então, num exemplo bastante simplista, se eu coloco R$800 hoje e fico até o vencimento, eu sei que eu estou recebendo exatamente R$200 de rendimento, que em percentual vai dar um pouco mais de 10%, uns 15% aproximadamente, né? É isso. Por isso a rentabilidade é previamente conhecida, por isso a gente negocia com deságio. Resposta LTN. Alternativa A, fala debênture com rentabilidade atrelada ao CDI. O fato é que nenhum título que é pós-fixado, você vai negociar ele com deságio sobre o valor do resgate. Não, tá? Assim como a LFT, não dá para você fazer isso. Verdade que tem uma dinâmica de você negociar um pouquinho mais caro com deságio ou com ágio, mas não é sobre o valor do resgate. Eu vou te explicar isso porque tem pergunta aqui, tá? E também não é NTNB. Fechado? Vamos para mais uma e ó, vai anotando que eu quero saber quantas você acertou. Aqui ó, já vem uma pergunta interessante. O investidor comprou um Tesouro Selic, LFT com ágio. Este terá o retorno igual a Selic. LFT não pode ser negociado com ágio, inferior a Selic e superior a Selic. Qual será o retorno desse investidor? Antes, deixa eu te dar outro recado importante. Nós, aqui na T2, estamos concorrendo, mais uma vez, ao prêmio IBEST de comunicação. O prêmio IBEST é quando a população, né, que usa a internet vota para eleger as melhores empresas do segmento da internet. E nós estamos concorrendo no segmento de educação. O ano passado, em 2023, nós ficamos entre as 20 melhores empresas do segmento de educação da internet. Aliás, se você votou no ano passado, obrigado pelo teu voto. Esse ano, estamos concorrendo de novo entre as melhores empresas do segmento de educação e eu quero pedir para que você clique no link que está aqui embaixo para votar na T2. Se esse vídeo está te ajudando, se ele faz sentido, se você está aprendendo, clica aqui, vota, não custa absolutamente nada. Em menos de 1 minuto você clica, vota e compartilha para que mais pessoas possam votar e quem sabe esse ano a gente não traga o troféu para casa. Fechado? Clica aí para você votar e vamos resolver essa questão. Ó, o investidor comprou um Tesouro Selic com ágio. O que é esse ágio que eu acabei de explicar? Esse ágio nós vamos chamar aqui agora de pedágio. Tá? Esse pedágio eu estou pagando mais caro pelo título. E pensando do ponto de vista de relação comercial, se eu pago mais caro, eu estou comprando qualquer coisa. Se eu pago mais caro, é melhor ou é pior para mim que estou comprando? Você sabe que se eu pagar mais caro é pior? Pois é. Então, o que vai acontecer nesse título aqui? Se eu estou pagando com ágio, eu estou pagando mais caro. Então, o meu retorno desse título vai ser inferior à Selic, porque eu estou pagando mais caro, estou sendo penalizado, eu tive um pedágio. É inferior à Selic. Resposta C. Se você for olhar lá no site do Tesouro Direto, como que normalmente aparece lá as rentabilidades? Aparece assim, ó, Selic mais, por exemplo, 0,02%. Ou Selic menos 0,03%. Isso acontece, tá? Não sei como é que está no dia que você está vendo esse vídeo, mas fica aqui a minha sugestão. Entra lá em tesourodireto.com.br, preços e taxas para você ver o que está sendo negociado. Essas condições aqui, o que acontece? Ó, se é Selic mais 0,02, você concorda que eu estou ganhando Selic mais alguma coisa? Quando o título está assim, é porque ele está sendo negociado com deságio. Quando ele está assim, Selic menos 0 alguma coisa, quer dizer que é a Selic menos uma quirelinha, ele está sendo negociado com ágio.
E aqui a diferença é que não é ágio ou deságio sobre o valor do resgate ou sobre o valor de face, como é o caso da LTN. Esse ágio e deságio é sobre um conceito chamado de VNA, que é valor nominal atualizado, que basicamente é você pegar o título e atualizar ele pela taxa Selic desde a emissão até aqui, que eu posso explicar isso em outro momento, mas eu quero que você entenda nesse momento que se eu paguei com ágio, eu paguei um pedágio, tive uma cobrança adicional. Se eu tive uma cobrança adicional, eu vou receber menos do que a taxa de referência, que é a Selic. Portanto, resposta C, inferior à Selic nesse caso, tá bom? Mais uma perguntinha aqui, ó, e a última para a gente fechar com chave de ouro. Ó, uma NTNB e uma NTNF tem exatamente a mesma duration. Podemos dizer que o título de maior risco de mercado é... e agora, hein? Primeiro, o que é duration? Duration é o prazo médio do título. Então, nós estamos dizendo que nós temos aqui, por exemplo, ó, uma NTNB e nós temos uma NTNF e os dois possuem duration de 5 anos, tá? Num exemplo didático. E, como eu já falei, inclusive, nesse vídeo, os títulos públicos federais, eles são considerados ativos livres de risco, considerando o quê? O risco de crédito, mas não o risco de mercado. Tudo bem? Ele tem oscilação, ele vai ter volatilidade. O que a questão quer saber é, destes dois aqui, qual dos dois teria mais volatilidade nessa condição? O fato é o seguinte, quando nós temos um título pré-fixado, esse título ele é mais arriscado. O título pré-fixado ele carrega sobre si uma volatilidade maior do que o título pós-fixado. Por quê? Por que isso acontece? É bom a gente entender. Bom, o título pré-fixado, a gente quando contrata ele tem uma taxa previamente acordada. Ocorre que essa taxa ela só é garantida se e somente se a gente mantiver o título até o vencimento. Aí a gente resgata sem nenhuma surpresa lá no vencimento. Mas, se a gente quiser resgatar ele antes, vai acontecer um fenômeno que é a marcação a mercado e nós podemos receber preço de mercado. E aí, se a taxa de juros subiu, o que vai acontecer é que o preço do nosso título teria caído. Se a taxa cair, o preço do nosso título subiu, porque ele passa a valer mais em um cenário de taxa de juros baixa. É isso. Então eu quero que você entenda que numa escala de risco de mercado vai funcionar assim, ó. Numa escala de risco de mercado, funciona assim, ó. Pós-fixado, ele é muito baixo, baixíssimo. E o pré-fixado, ele é alto. Combinado? É isso. Agora, nós temos uma NTNB, que a NTNB ela tem dois componentes. Ela tem um componente pós, que é o IPCA, mais uma taxa pré. E a NTNF tem só a taxa pré. Então, a NTNF, nós chamamos ela de um título 100% pré-fixado. A NTNB nós vamos chamar de título híbrido, porque ela tem um componente pós e um componente pré. Você concorda comigo que se eu for analisar o componente das taxas desses títulos, esse aqui, a NTNF, ela tem um componente que é 100% pré-fixado, enquanto lá o componente pré é menor, porque ele tem um pouco de inflação e um pouco de taxa pré. Então, neste cenário, será mais arriscado o título que possui maior componente pré-fixado. Em outras palavras, será mais arriscado a NTNF. Por quê? Porque ela é 100% pré-fixada, tá bom? Alternativa A fala assim, ó, a NTNF, pois, comparando-se com a NTNB, tem parcela maior de sua rentabilidade pré-fixada. Essa é a resposta correta. Tem parcela maior de sua rentabilidade pré-fixada. O seu componente pré é maior. E quanto maior for um componente pré-fixado, maior vai ser o risco de mercado. Que, repito, os títulos pré-fixados,
eles garantem para o investidor a taxa que ele contratou apenas se o investidor mantiver o título até o vencimento. Se ele resolve sair antes, ele vai aceitar preço de mercado, tá bom? Alternativa B, não é possível saber sem conhecer os pagamentos intermediários. Não, veja, se a questão disse pra gente que a duration é igual, a duration já está considerando os pagamentos intermediários. A duration já está considerando que mesmo tendo pagamentos intermediários, a duração é a mesma, então tá errado. C, a NTNB, pois, comparando-se com a NTNF, tem parcela maior de sua rentabilidade pré-fixada. Não, é o contrário. É a NTNF que tem uma parcela maior de rentabilidade pré. Tá errado. E D, os dois têm o mesmo risco de mercado, pois têm a mesma duração. Não. Olha só, é verdade que a duração do título, ela vai dizer pra gente o quanto que eu tenho de risco de mercado. Isso é verdade. Mas não é só a duração, eu preciso entender o componente da rentabilidade. Se eu tenho dois títulos de mesma duração e os dois têm a mesma taxa, aí sim eles teriam o mesmo risco. Mas eu tenho dois títulos de mesma duração, um é 100% pré-fixado e o outro tem um componente pós-fixado. Aquele que tem um componente pós terá o risco menor, porque eles têm o mesmo prazo, mas a sensibilidade de um é 100% em relação à taxa de juros. Por isso que a alternativa D está errada, os dois, pois os dois têm o mesmo risco de mercado, pois têm a mesma duração. Isso está errado. Resposta correta, como eu já havia te informado, A NTNF, pois, comparando-se com a NTNB, tem parcela maior de sua rentabilidade pré-fixada. Vimos, portanto, 10 perguntas de renda fixa e, como eu disse, nesse vídeo eu quero saber quantas você acertou. Deixa aqui nos comentários que eu quero ver e, ó, mais uma vez reforçando o convite para você conhecer o trial aqui da T2, os links estão aqui embaixo, é só escolher, não tem compromisso, não tem cartão de crédito, não tem nada, se cadastra para você ver a plataforma hoje mesmo. E também para você votar no Prêmio IBEST para eleger a T2 entre as melhores empresas da internet. A gente vai se ver no próximo material. Um grande abraço. Tchau, tchau.